Olá! Hoje iremos abordar o tema do empresário individual. E para tratarmos desse assunto, o meu convidado é o professor Jefferson de Souza Flores. O professor Jefferson leciona no curso de contábeis aqui da Unifra e também possui escritório de contabilidade. Professor Jefferson, muito obrigado por atender o nosso convite. E o nosso tema, como eu disse, do Tema é Direito, o programa é o Tema é Direito, é sobre o empresário individual. Eu gostaria que você nos dissesse, assim, em rápidas palavras, o que de novidade veio com a lei que admitiu o empresário individual. Quais eram as dificuldades que foram afastadas com o surgimento do empresário individual? Bom, boa noite, professor Sérgio. Com relação ao empresário individual, a legislação ela se modificou de 2010 para cá e essa legislação ela se modificou no sentido de possibilitar que determinadas pessoas elas pudessem optar pela antiga firma individual, se chama hoje de empresário individual, sem que com isso sem que elas precisassem fazer isso de forma informal, como se pode dizer. Como assim de forma informal? Antigamente se tinha muito a questão de que eu iria abrir uma empresa e pela questão da responsabilidade, por exemplo, eu abriria uma empresa com 99% de participação minha e 1% de participação sua. Com isso, eu criaria uma empresa, essa empresa tendo responsabilidade limitada ao capital investido pelos sócios da empresa, né? E assim se configuraria a empresa, só que ela seria formalmente limitada, mas informalmente individual. Aí, logicamente que isso era feito de forma informal, mas o governo sabia, os gestores públicos sabiam dessa situação e eles acabaram criando uma possibilidade de que eu criasse uma firma individual também de responsabilidade limitada. Aqui está uma questão que é preciso nós esclarecermos bem para o nosso telespectador, que é o seguinte. Numa firma com responsabilidade limitada, a responsabilidade da firma por qualquer coisa que aconteça, ela está limitada ao capital social. Então, o sócio não responde com seus bens particulares por eventual insucesso da empresa, salvo se ele agiu com dolo, má fé ou administrou de forma equivocada a empresa, administração temerária, não é? Isso. No sistema anterior, quando se criava uma firma individual, não existia essa limitação, estou certo? Está certo. Aquele que constituía uma firma individual respondia com seu patrimônio pessoal por qualquer prejuízo dessa firma. O empresário individual, ele não tinha separação patrimonial. O patrimônio dele se confundia com o patrimônio da firma individual. Então, caso ele tivesse um insucesso na firma, ele poderia responder com o seu patrimônio. Da mesma forma que tendo ele agido de forma a que o seu patrimônio sofresse algum problema, a firma individual também sofria com isso. Então, é uma via de duas mãos. A empresa e o sócio tinham o seu patrimônio unificado. E agora, com o empresário individual, nós criamos uma firma cujo capital também é limitado, embora ela seja com um só responsável por ela. Exatamente. Então, eu não tenho mais uma sociedade. Eu tenho uma firma de um único sócio. E essa firma de um único sócio, ela tem responsabilidade limitada, só que para isso tem alguns pré-requisitos. Sim. Por exemplo, o capital social dessa firma, ela vai ter um limite mínimo, que a lei
coloca que são no mínimo 100 salários mínimos de capital social mínimo. Então ela diz, tu pode ter uma firma individual de responsabilidade limitada. Não vai para o teu patrimônio, ela fica restrita ao patrimônio da empresa. Mas tem um mínimo de capital. Mas tem um mínimo de capital. Então ela se protegeu quanto a isso. Protegeu os credores, né? Então, porque numa firma societária, em que tenha mais de um sócio, mesmo com 99,1%, o capital social é livre, pode ser qualquer capital social, né? Pode ser qualquer capital social adequado à atividade em que ela está inserida. Sim. E este limite de 100, limite mínimo, né, de 100 salários mínimos, ele é indistinto para qualquer tipo de atividade permitida para o empresário individual? Ele é indistinto, é um mínimo de 100. Aí, logicamente, que dependendo da atividade, eu vou acabar me adequando. Sim. Uma empresa com uma atividade muito vultosa, ela vai acabar tendo um capital social um pouco maior, mas como limite mínimo, esses 100 salários mínimos. Nas sociedades limitadas, o sócio só não responde com patrimônio pessoal se ele tiver integralizado totalmente o seu capital, está correto? Enquanto ele não integralizar, ele tem responsabilidade ou não? Não, ele é limitado ao capital social dele, tendo integralizado ou não. Só que ele ainda é responsável pelo que ele não integralizou. Ah, sim. Né? Pela parte não integralizada, ele segue com a sua responsabilidade. Então, agora, indo para a empresa individual, ele terá que integralizar o capital de saída ou ele pode constituir o capital de 100 salários mínimos e dizer que ele vai integralizar esse capital ao longo de um ano, por exemplo? Eu posso ter o mesmo pensamento. Né? Eu não necessariamente vou ter a integralização do capital social na data de criação da empresa, digamos assim, mas eu sou responsável por todo aquele capital social subscrito, Sim. Né? Mesmo não tendo integralizado aquele valor. Eu parto do princípio de que aquele é o valor mínimo em que eu tenho a minha responsabilidade. Do ponto de vista fiscal e tributário, há alguma vantagem para o empresário individual? Não, vantagem não. Ela vai acabar se enquadrando da mesma forma que todas as outras empresas, porque o que a gente precisa separar são as formas de constituição societária das formas de enquadramento para tributação. Sim. Eu posso ter uma empresa, uma firma individual ou um empresário individual, que é a forma correta como a lei trata, né? Sim. Eu posso ter uma sociedade limitada. A firma individual continua existindo? Ela alterou o nome dela. É a mesma coisa, a firma individual é um empresário individual. Sim. Quer dizer, eu não tenho mais a possibilidade de ter uma firma individual respondendo por tudo. Não, assim, sendo mais exato, a firma individual mudou sua nomenclatura para empresário individual. Ah, sim. Isso que a gente está falando aqui de empresário individual com capital, com responsabilidade limitada, é uma outra categoria que é chamada de EIRELI, que é o empresário individual de responsabilidade limitada. Sim. Eu sigo tendo empresário individual com capital social de 5 mil, 10 mil, 15 mil, né? Menor do que os 100 salários mínimos. A única diferença é que esse empresário individual, ele segue tendo a responsabilidade ilimitada. Exatamente, ele também segue respondendo com o seu patrimônio. Então, a nomenclatura modificou. Era firma individual, sim, passou para empresário individual. E na categoria de empresário individual, nós temos duas coisas. O empresário individual propriamente dito. Isso. E o empresário individual de responsabilidade limitada. Exatamente. E esta empresa individual de responsabilidade limitada, que é o que mais nos interessa abordar hoje, ela tem um mínimo de capital social e ela tem um máximo de capital social ou um máximo de faturamento? Não. O seu capital social parte hoje, né, o que a gente tem um salário mínimo de R$ 678, o capital social dela parte de R$ 67.800 e aí vai depender da atividade. Um parênteses, né? Só para dizer que a legislação é tão complexa e tão confusa que traz essas questões. A Constituição de 88 veda que qualquer valor seja relacionado ao salário mínimo. Eu não posso contratar nada que tenha como base o salário mínimo. Aí nós temos uma lei federal que diz que o mínimo são 100 salários mínimos. Exatamente. Exatamente.
Essa questão está em discussão, não está em discussão? Não, essa não questão... Não interessa ninguém discutir também. Né? Não traz maiores problemas na realidade, com exceção da infração à Constituição. Então, como eu estava comentando antes, a forma de Constituição, ela não traz maiores relações com a forma de tributação dela. Sim. Esse empresário individual de responsabilidade limitada, se ele tiver uma atividade que possa se enquadrar no Simples Nacional, ele vai poder se enquadrar no Simples Nacional. Sim. Ou uma empresa tributada pelo lucro presumido, ou uma empresa tributada pelo lucro real. Sim. Logicamente que eu preciso obedecer determinados limites, né? Limites de faturamento, as minhas atividades, né? Mas a forma de tributação, ela é independente. Eu estou conversando com o professor Jefferson de Souza Flores, professor do curso de Contábeis aqui da Unifra e também contador, sobre a empresa individual. A empresa individual propriamente dito e a empresa individual de responsabilidade limitada. Este é o tema É Direito, que vai ao ar às segundas-feiras às 11 horas da manhã, às 11h30 da manhã, e tem reprise logo à noite às 0h30. E também pode ser acessado através da TV Unifra Online no canal YouTube, a qualquer momento que a pessoa desejar. Nós vamos fazer um rápido intervalo e voltamos em seguida para continuar conversando sobre a empresa individual. Existe um lugar onde eu me sinto muito feliz, porque eu brinco, dou risada, aprendo coisas novas e tenho um monte de amiguinhos. Alguns contos de fadas são reais e precisam de você para traçar um final feliz. Entre em contato conosco e saiba como ajudar. Sonho. Esperança. Realização. Cuíca, promovendo inclusão social através da música, transformando sonhos em realidade. A ONG Royale está mudando a vida de muitas meninas carentes através do balé. Conheça esse projeto. Voltamos com o tema É Direito, abordando hoje o tema O empresário individual. No primeiro bloco, nós conversamos com o professor Jefferson de Souza Flores sobre o empresário individual, propriamente dito, e o empresário individual de responsabilidade limitada. Professor Jefferson, agora nós vamos abordar um outro assunto dentro do mesmo contexto, que é de grande importância, porque é grande o número de pequenos empreendedores que estão na informalidade. É o próprio vendedor do carrocinha de pipoca, do cachorro-quente, o pequeno serralheiro, que ele está na informalidade porque ele não tem condições de entrar no aspecto formal. Né? E agora nós temos a possibilidade do microempresário individual. Nos explique as vantagens, o que é isto, como é que funciona, como é que se pode obter esta legalização. Bom, a figura do microempreendedor individual, ela foi criada nesse pacote de modificações e ela traz uma outra figura, exatamente dessa pessoa
que trabalha na informalidade justamente por ter um pequeno negócio, é o cabeleireiro, é o rapaz da pipoca, o do churrasquinho ali da frente. Todos esses o governo quis trazer para a formalidade. De que forma? Criando mecanismos para que essa pessoa trabalhe na formalidade sem que com isso trouxesse grandes custos. Porque o grande problema de essas pessoas estarem na informalidade é que tu criar uma empresa com toda a burocracia que o Brasil tem, trazia muito custo, né? Eu precisava pagar um contador para fazer isso, eu precisava, em alguns casos, ter um advogado que verificasse um contrato social, por exemplo. Então, até porque é obrigatória a assinatura do advogado no contrato. Exato. Então, tinha uma série de custos que ele não conseguia suportar. Então, se criou essa figura, o microempreendedor individual. O que particularidades tem? Bom, ele é uma pessoa que vai trabalhar em atividades que não são atividades profissionais, por exemplo. São empresas que poderiam se enquadrar no Simples Nacional, caso elas tivessem uma atividade maior, né, poderiam se enquadrar no Simples. Inclusive, o que dá para se ver na lista anexa à Lei Complementar 123, que é a lei do Simples Nacional. Em cima dessa lista eu posso ver quais são as atividades que eu poderia me enquadrar. E aí eu tenho um limite de faturamento. O limite de faturamento era de 36 mil anuais até o ano passado. Essa lei foi atualizada e esses 36 mil anuais passaram a ser 60 mil anuais. Então, para essas pessoas que desenvolvem alguma atividade, que faturam até 5 mil mensais, elas podem se enquadrar. Que benefícios eu posso ter? Por exemplo, a lei disse que os contadores são obrigados a ajudar a criação dessas empresas sem custo. Quer dizer, estão cumprimentando com o chapéu alheio. Mais ou menos isso, né? Então, qualquer contador que está lá no seu escritório e chega um empresário informal e diz que quer regularizar a sua atividade, o contador precisa regularizar tudo aquilo ali, criar a empresa, criar o CNPJ, fazer o registro dela na Receita Federal, nos órgãos competentes e entregar para o empresário individual para ele trabalhar sem custo nenhum, né? Para o empresário, qual é o custo disso? Tem uma pequena parcela que se paga mensalmente. Sim. Essa parcela ela pode variar ali entre R$40, R$50, R$60. E com isso ele tem acesso a crédito, ele tem acesso a conta em banco, ele tem acesso à previdência, etc. Tudo normal como todas as outras empresas. Ela vai ter o CNPJ e todas as prerrogativas. E com relação à previdência social, este microempreendedor, ele tem que recolher a previdência social como autônomo ou ele recolhe a previdência social dentro dessa taxa que ele está pagando? Na realidade, ele sendo um empresário individual, um microempreendedor individual, melhor falando, ele vai ser o dono da empresa. Sim. Com isso, ele vai poder ter prolabore. Funciona o prolabore também. Claro, é uma empresa... E aí ele vai pagar naturalmente o INSS sobre aquilo ali. Vai pagar o quanto ele teve de... O prolabore, o INSS sobre o prolabore dele. Sim. E a retirada de lucro dele é isenta? A retirada de lucro dele ela é feita da mesma forma que nas outras empresas. Depois que eu pago toda a minha tributação... Mas no caso a tributação dele é esse valorzinho de 40, 50 reais. Esse valor pequeno. Então qual é o custo dele? Ele pode faturar esses 5 mil e o custo dele vai acabar sendo não dá para se chamar até de tributação, essa taxa, esse valor. E isso garante para ele também que esse dinheiro é um dinheiro quente, que é um dinheiro que ele pode depositar em banco, ele pode comprar, ele pode fazer patrimônio, que no outro sistema ele não poderia fazer nada disso. Não, com certeza. De outra forma, informal, ele, por exemplo, se transitasse esse dinheiro pelo banco, a Receita Federal já poderia ir para cima dele, porque a Receita Federal tem acesso à movimentação. Sim. Então, a pessoa não tendo origem e tendo movimentação, ela poderia ter problemas junto à Receita Federal. Agora, ela tendo uma empresa, esse microempreendedor individual, ele vai ter
resultado de forma oficial, digamos assim, Correto. né? Ele vai ser o lucro dele, vai ser um lucro quente, digamos assim. E ele tem que emitir nota dos Ele- trabalhos ou ele dos vai- produtos vendidos? Vai emitir nota fiscal. Ele vai ter o seu registro na prefeitura, ou ele vai ter o seu registro no estado, ele vai Quer ter... dizer que, embora seja simples, não é tão simples assim, né? Porque hoje, por exemplo, a prefeitura, nós temos a nota eletrônica. Sim. Ainda existe aquela nota física da prefeitura? Ainda existem poucos casos. Não é? A prefeitura está fazendo o máximo para migrar. Pois é. Para a nota Aí, eletrônica. então, um sujeito, vamos imaginar, um pequeno serralheiro, né? Ele precisaria ter, no mínimo, um computador com acesso à internet e conhecimento para poder emitir nota. No mínimo isso. No mínimo isso. Porque assim, ele não precisa informar mensalmente, Sim. por exemplo, quanto ele fatura. Ele vai fazer uma declaração anual, Sim, mas isso tem que estar respaldado mas na tem nota. que estar respaldado naquele valor, naquele documento idôneo, naquele documento fiscal que ele criou. E quais são os profissionais que podem ou que não podem se transformar em microempreendedores? Na realidade, o microempreendedor, ele já nasce como microempreendedor. Sim. Porque são atividades, basicamente, que trabalhavam na informalidade. Então, eu não tenho empresas maiores ou atividades maiores. Não, mas eu digo assim, por exemplo, o contador pode ser um microempreendedor? Não. No mínimo, eu tenho que me adequar à lista de atividades da lei complementar. Sim. Mas, na realidade, eu não posso ser, por exemplo, uma sociedade limitada e passar a ser um microempreendedor. Não, eu individual. digo no nascedouro, entendeu? Então nós temos lá um pedreiro, pode ser um microempreendedor. Pode. Pode ser um microempreendedor. Um serralheiro pode ser um microempreendedor. Pode. Ele não pode deixar de ser um empresário para se transformar em microempreendedor. Isso. Quais as atividades que podem? Isso. As constantes da Lei Complementar 123. Exemplos, bom, a gente poderia falar todas essas que o senhor falou, eu posso falar um borracheiro, eu posso falar num... Vamos inverter. O contador... eu não posso. Qual é os que não podem, assim? O contador eu não vou poder, Sim, mas não tem nada que vede o contador descer. sim, Né? O que veda é o faturamento, sim. porque o faturamento é 5 mil mensais. Então aí a vedação vai acabar se dando pela atividade e não pela... aliás, a vedação vai acabar se dando pelo faturamento e não Sim, pela atividade. Sim, sim. Mas, por exemplo, o advogado está impedido. O advogado não pode. Porque ele não está dentro da lista da Lei Complementar 123. Sim. Ele não pode se enquadrar no Simples. E digamos assim, um dentista pode? Não. Atividades profissionais, Regulamentadas? profissões regulamentadas, Sim. estão fora dessa lista do Simples. Sim, sim. Com raríssimas exceções, o que pode se dizer da profissão contábil. A profissão contábil ela está lá dentro da lista da Lei Complementar Isso é uma 123. compensação pelo trabalho gratuito que vocês têm que fazer. Talvez sim. É uma reclamação que há muito tempo o meio contábil pleiteava. E acabou nessas modificações, acabou sendo inserido. Né? Mas é uma das... Eu não me lembro de outra atividade profissional que possa se enquadrar. Sim. Mas o bom é lembrar, não é toda atividade da contabilidade que pode ser inserida, é simplesmente contabilidade. Sim. Se eu prestar uma consultoria, Auditoria. uma perícia, uma auditoria, Sim, qualquer sim, outra sim. coisa, eu estou vedado. Provavelmente se aplique mais, não ao contador, mas ao contabilista, né? Também, exatamente. Para quem está nos ouvindo entender qual é a diferença do contador para o contabilista, né? O contador é o que tem curso superior de contabilidade, né? Na realidade, contabilistas É tudo. são todos os profissionais da Sim. contabilidade. O contador é o bacharel e o técnico em contabilidade é o técnico, é de nível médio. Mas que pode fazer a escrituração de alguns tipos de empresas, né? Pode fazer. Pode fazer de alguns tipos. Né? Por Sim. exemplo, sociedades limitadas, ele está impedido. Né? Então, a auditoria, ele também está fora. Então, tem algumas atividades que ele pode ser, sim, responsável. Né? Inclusive, até 2015, o técnico em contabilidade ele pode ser registrado no conselho e tal, depois não vai poder, né? Mas essas atividades poderiam. Sim. Pois bem, nós
Contamos aqui com a presença do professor Gerson de Souza Flores, professor do curso de Contabilidade da Universidade Franciscana, e nós conversamos sobre a empresa individual. A empresa individual de responsabilidade limitada e a microempreendedor individual. Nós agradecemos, professor, a sua presença. Muito obrigado. Convidamos aos nossos telespectadores que estejam conosco na próxima segunda-feira, às 11 horas. E este programa vai ser reprisado logo mais às 0h30 minutos e está disponível no canal YouTube da TV Unifra Online. Obrigado pela audiência e até o nosso próximo encontro.